Olha, você não precisa de tudo isso para começar a desenhar. Oi, tudo bom? Eu sou a Eri, eu sou artista, ilustradora e eu acredito que criatividade é um estilo de vida. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dos meus materiais de desenho, mais especificamente de grafite e lápis de cor. A ideia desse vídeo veio de um comentário que uma menina deixou em um vídeo antigo pedindo para eu mostrar os meus materiais, por isso eu tô aqui agora. Então se tem algum vídeo, algum tema que você gostaria que eu gravasse, deixa aqui nos comentários também, tá? Então, antes de mais nada, quero falar pra vocês que vocês não precisam de tudo isso que eu vou mostrar pra vocês pra desenhar. Eu tenho esses materiais por causa do curso de desenho que eu faço e por causa das técnicas que eu aprendo lá, que eu desenvolvo, que também é um pouco de realismo, semi-realismo. Eu particularmente não gosto de falar que eu faço realismo porque não é bem a minha praia, mas tem uma pitada de realismo ali sim, pelo menos um semi-realismo. E aí tem alguns materiais, algumas ferramentas que eu uso para poder deixar a imagem um pouco mais esfumada ou mais lisa no papel e eu vou mostrar para vocês cada um deles. Vamos começar pelos de grafite, porque é a base para qualquer desenho ou ilustração, mesmo que você use o grafite só para rascunho. Então assim, o basicão mesmo é você ter um lápis ou uma lapiseira, no caso eu uso uma lapiseira, ela é 0.5, que eu gosto do traço bem fininho, uma borracha, né, para corrigir alguns errinhos, alguns detalhes. Eu gosto bastante dessa daqui da Pentel, que ela é macia. E uma folha, um papel, um caderno, um sketchbook, o que for, papelão. O importante é ter alguma coisa para você poder desenhar em cima. Eu uso hoje dois tipos de papel. Esse aqui é um A3, tá? O tamanho, o formato dele é A3. É 30 centímetros por 42 centímetros. E aí eu uso essa folha de ofício mais fininha, né? Pra fazer o esboço, o rascunho, e depois passar para uma folha um pouquinho mais resistente. Eu comprei pela internet mesmo uma resma de folhas, né? Pode ser A3, pode ser A2, que é aquele papel ofício normal de escritório, pra fazer as minhas encomendas, pra fazer desenhos maiores. Mas eu também tenho um sketchbook que eu vou mostrar pra vocês. Quando eu faço desenho mais pra mim mesma, pra me divertir, ou então pra fotos pequenas, eu uso esse sketchbook aqui. Tá? Pode ser qualquer sketchbook, qualquer caderno com folha lisa para você poder desenhar. Esse aqui é da loja da Nath Araújo. E aí eu tenho vários desenhos antigos aqui, né? Várias coisas. Mas você só precisa de uma folha. E aí eu gosto de reunir esses aqui no sketchbook. Só que uma folha solta serve também. Se você tiver uma pastinha para reunir, melhor ainda. Então você pode comprar esse bloco de folhas soltas, né, de papel ofício, independente da marca, tá? Pode ser um baratinho mesmo. Mas, como eu falei pra vocês, eu uso um outro bloco, especialmente para as minhas encomendas e para as artes que eu vou fazer para vender. Atualmente eu tô usando esse aqui da Canson Layout, que ele tem gramatura 120 e é linha estudante. Ele é ótimo para sketch, para desenhos finalizados, para todo tipo de desenho assim que não for aguado, né? Então eu tô usando ele tanto para grafite quanto para lápis de cor, mas eu também já usei ele pra tinta nanquim, tá? Apesar de que uma gramatura um pouquinho maior, mais resistente, tipo de aquarela, é melhor para tinta e esses materiais. E aí, por que eu utilizo esses dois tipos de folhas, papel, no mesmo desenho? Porque primeiro, eu faço o sketch, que é o rascunho, né? Naquela folha que é mais fininha, que tem uma gramatura menor, que eu uso de rascunho, pra fazer um decalque na folha desse Canson, por exemplo, que eu mostrei pra vocês. Como é que funciona isso? Eu faço o desenho, esse esboço, e aí o que eu precisar apagar, sujar, manchar, eu vou fazer nessa folha de rascunho. E aí aqui tem um exemplo pra vocês, desse aqui. Ele tá com a caneta por cima justamente porque eu fiz o decalque na folha de trás. Aí, já vamos para um outro material que eu uso também, que é para fazer as bordas aqui e tirar as medidas, que eu sempre utilizo uma régua. Eu tenho essa régua aqui maior, de 50 centímetros, mas também tem uma pequena, quando eu vou usar só para o tamanho A4 ou menores. É que pro A3 essa daqui ficava mais fácil mesmo. E aí, com a régua, eu consigo fazer as margens, né, as bordas do desenho, e também definir o meio, fazer essas divisões aqui para eu conseguir olhar na foto original ou na referência e depois passar pra cá, tendo mais ou menos uma métrica parecida, né? Como eu falei, eu não faço realismo, então eu não sigo a risca, mas isso aqui é pra eu ter uma noção, mais ou menos, de onde vai ficar cada parte do desenho. E aí é nesse momento que eu vou precisar da lapiseira, da borracha que eu mostrei pra vocês, pra apagar esses errinhos. E no caso de você preferir lápis a lapiseira,
Você vai precisar também de um apontador, que pode ser um apontador simples, tá? Mas tem aqueles também profissionais super legais, que deixam a ponta super afiada. Mas aqueles simples escolares também funcionam. Eu tenho um super basiquinho aqui, por exemplo. E pra fazer o decalque, que é o quê? Eu vou colorir essa parte de trás do meu rascunho. Aqui tá o rascunho. Aí aqui eu vou colorir ele inteirinho, né? Com um lápis chamado de lápis integral, que ele não tem a madeira, ele é todo grafite, tá vendo? Então ele é um lápis totalmente formado por grafite, ele só tem essa capinha aqui. E aí conforme você vai apontando, tudo aqui é grafite, não tem madeira. Esse aqui é da Koh-i-Noor, vou deixar o link aí pra vocês. E aí depois de colorir todo o verso da folha com esse lápis minuciosamente, eu vou utilizar um papel higiênico. Você tira um pedacinho do papel higiênico para você poder esfumar, não ficar muito marcado esse grafite. E aí sim, você vai passar para a folha, que é a folha definitiva, que vai ficar o seu desenho, o seu trabalho. Para isso, você vai precisar de uma fita crepe, certo? Porque você vai colar a folha do decalque na folha que vai ficar o seu desenho. Então você pega aqui, ó, e cola com a fita crepe uma bordinha na outra, em todos os lados, para ela não ficar flutuando, não ficar sambando e ficar certinho no formato, né, o desenho que você fez dentro daquele quadrado. Beleza, feito isso, eu gosto de usar uma caneta bem basiquinha, assim. É bom até quando ela tá falhando, tá? Que aí você não fica com dó de gastar. E aí por isso que tá meio avermelhado aqui, porque eu usei uma caneta vermelha pra fazer os traços, né, pra fazer o decalque justamente. Você vai com a caneta cobrindo o seu rascunho. E aí, por causa desse grafite que tá no fundo, ele vai como se fosse um adesivo, né? Vai colar esse grafite na folha de trás. E aí vai ficar bem limpinho, bem lisinho pra você começar o seu desenho, começar a esfumar, começar a pintar da maneira, com o material que você tiver aí, que você quiser utilizar. No caso de um desenho em grafite, você vai precisar de pelo menos umas 3 graduações de grafite. E aí, dentro dessas graduações, eu costumo usar o HB, o 3B e o 6B. Só que isso pode variar, né? Essa numeração pode variar na intensidade, dependendo da marca de cada lápis. No meu caso, eu uso esse estojo aqui, que é da Stabilo. Ele tem 12 graduações, da 2H até a 8B. E você consegue ver aqui quais são os meus preferidos, né? Aqui tem o HB. Eu uso ele mais para fazer os rascunhos, os sketches, quando eu não tô usando a lapiseira. E para fazer a base, assim, bem clarinha do desenho. O 3B, que é o médio que eu mais uso. Eu tenho até outro desse que tá pequeno também. E o 6B. Se você quiser um review melhor sobre esse estojo aqui, eu tenho lá nos meus reels do Instagram, tá? É só dar uma olhadinha lá. Mas então, como eu falei, pode ser qualquer marca, pode ser qualquer estojo de grafite, né? O que vai variar é a intensidade dentro dessas graduações. Então, por exemplo, um 3B desse estojo aqui pode ser um pouco mais escuro ou um pouquinho mais claro de uma outra marca. Mas é bem próximo, isso não varia tanto. E aí o que você preferir é uma questão de gosto mesmo. Eu achei esse daqui bom, um bom custo-benefício, e usei bastante esses 3 lápis, por exemplo. E como é que eu faço o sombreamento, né, com esses lápis? Porque é muito importante você ter uma mão leve, mas também precisa para fazer essa graduação, né, para fazer essas escalas de sombreamento. Só que tem outras ferramentas que podem te ajudar também nesse sombreamento. Depois que você já passou o lápis, ele tá no papel, né, dentro dos tons das sombras que você quer, as ferramentas que eu utilizo para mesclar essas sombras e deixar o lápis, né, que ela não ficar tão marcado, ficar um pouco mais lisinha, são essas aqui. Quando é na parte mais clara do desenho, eu uso de novo papel higiênico. Então eu pego um rolinho assim, dou uma dobrada, deixo ele tipo assim, tipo uma seta, e vou espalhando na parte mais clara para ficar um sombreadinho leve. Nas partes que eu preciso construir com mais detalhe, né, mais cuidado, eu uso essa ferramenta aqui, que é o esfuminho. Tá até sujo aqui na ponta. Esse aqui, número 2, e esse aqui eu não sei qual é a numeração, mas é um pouquinho mais grosso. E aí, por exemplo, área dos olhos de um desenho, ou detalhes, né, na boca, nos dentes, se for um retrato, se for um animal, mesma coisa, as partes mais detalhadas eu vou usando o esfuminho para fazer esses detalhes, para juntar sem perder o efeito, né, da marcação de cada área do desenho.
E uma outra ferramenta que eu utilizo agora, principalmente nas áreas mais escuras do desenho, tipo se vai fazer uma sombra na roupa ou cabelo, se for escuro, é esse pincel aqui, que é aquele bem basicão. Olha como é que tá sujo de grafite aqui na ponta. Que ele tem a cerda bem durinha pra você esfumar áreas de cabelo, por exemplo, áreas bem escuras, que o esfuminho não vai dar conta, né? Porque é muita coisa, então você vai ter que ter muita paciência pra esfumar tudo aquilo. E aí o pincel já te ajuda a fazer essas partes mais extensas e escuras. E aí, por exemplo, se eu quiser intensificar essa parte escura, eu pego a ponta do lápis e esfrego em uma lixa. Olha como é que ela tá manchada, essa lixa, já foi muito utilizada. Eu esfrego a ponta do lápis aqui na lixa, passo o pincel no farelo, né, do grafite, e aí eu escureço mais ainda a parte escura do desenho, pra ficar mais sombreada ainda. Essa lixa aqui é grão 120 da Condor, e eu utilizo bastante ela. Só que vocês sabem que os desenhos também têm partes mais claras. E se eu for ficar fazendo o desenho com cada detalhezinho, né, reservando a parte branca, eu vou demorar muito mais para fazer esse desenho. Então, às vezes, eu passo por cima, né, uma camada base, e depois eu venho removendo as partes que estão mais escuras, que eu quero deixar um brilho. E eu faço isso com duas borrachas diferentes. Vocês vão cair para trás, mas a borracha que eu mais uso é essa basiquinha aqui. Lembra dela? Essa mesmo que esfarela. Eu tenho uma aqui que tá bem usada e bem sujinha, e eu uso ela justamente porque ela esfarela. Eu pego a lixa, esfrego a borracha na lixa, e aí com aquele pozinho da borracha, aquele farelo, vai ser o que eu vou usar para clarear algumas camadas da imagem, né, do desenho. De uma forma bem sutil, né, mais suave, eu vou controlando esse clareamento. Só que nas partes que eu quero detalhar, eu uso uma borracha, que é essa daqui. Ela é tipo muito micro, ela é bem pequena, é a Mono Zero da Tombow. E ela é uma lapiseira, né? Aí vem com refil, você pode repor mais borracha, mas ela é ótima pra fazer os detalhezinhos. Por exemplo, se eu fosse desenhar um retrato do meu rosto agora, eu ia puxar aqui, no meu côncavo, com essa borracha. Aí depois eu ia dar uma esfumada por cima pra não ficar tão marcado, mas fios de cabelo é outro exemplo. Quando eu tenho aqueles fios meio louros, meio claros ou com reflexo, eu gosto de puxar com a borracha. Tem uma outra opção de borracha que pode ser até melhor, que é a elétrica, que ela também é uma lapiseira, mas ela dá uma tremida assim, e você não tem que ficar esfregando tanto, porque a própria borracha já te ajuda a apagar o grafite. E aí, pro caso do lápis de cor, ela é até melhor. Eu ainda não tenho essa, mas talvez eu compre no futuro. Vai depender dos meus trabalhos, das minhas encomendas, porque por enquanto isso daqui tá dando conta. E, gente, esses são os meus materiais de grafite. É isso que eu uso pra fazer os meus retratos. E eu vou até mostrar um exemplo de print que eu tenho aqui pra vocês, né? Que é a impressão em alta qualidade de 2 desenhos que eu já fiz no grafite. Esses aqui são 2 trabalhos que eu gosto bastante no grafite. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. E aí vocês conseguem reparar no detalhe, né, lugares onde eu usei a borracha pra fazer essa luz, né, pra trazer a luz. Então, assim, por exemplo, nessa parte aqui do bico, eu não fiz reservando essas partes brancas. Eu colori tudo num tom e depois eu vim com a borracha fazendo esses risquinhos pra ficar com esse efeito. Mesma coisa aqui nos pelinhos, tá vendo? Nas penas. Eu só tô passando a mão porque é um print, tá, gente? Porque se fosse um grafite de verdade, não tem como eu passar a mão, porque senão ia manchar, ia borrar. Mas aqui vocês conseguem reparar os risquinhos de borracha, tá? E tudo isso que tá esfumado foi utilizando o esfuminho e o pincel que eu mostrei pra vocês. Já nessa área aqui do fundo, eu esfumei com papel higiênico, como eu tinha falado, nas áreas mais claras eu uso papel higiênico pra ficar mais suave. E um outro exemplo é esse trabalho aqui, também tá em A3, tá? E aí você consegue reparar, aqui, por exemplo, eu usei o pó do grafite com o pincel e aqui depois eu fui apagando com a borracha pra fazer esses detalhes, essas sombras e esses efeitos de luz. Ambos esses prints estão disponíveis, tá, pra venda, tanto no tamanho A3 e o da Arara também em tamanho A4. Ah, inclusive vou aproveitar para deixar um aviso aqui, se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, ou pelo menos na semana do lançamento, e você estiver pelo Rio de Janeiro nesse fim de semana, que é o fim de semana do dia 16 de dezembro, ano 2023, eu vou estar expondo esses prints e muitos outros na Casa Bosch, que tá em Campo Grande, e eles vão estar lá à venda, junto com outras surpresas que vão ter lá pra vocês,
e também brindes pra quem for me visitar, tá? Eu vou deixar a página da Casa Bosque aqui pra vocês verem, tá? Mas qualquer coisa, se quiserem visitar, é só acompanhar meu Instagram que tem as informações lá. Agora, como é que funciona com o lápis de cor, né? Eu vou usar basicamente os mesmos materiais, ou pelo menos muito próximos, que são as folhas, a fita crepe, a lapiseira e a borracha pro rascunho, a régua, o grafite integral, o papel higiênico, tudo isso para fazer o decalque para passar para outra folha, que vai ser a folha definitiva do desenho. Só que no momento de colorir, ao invés de eu usar o grafite, eu vou usar, obviamente, lápis de cor, né? E atualmente eu tô usando esses aqui da Faber-Castell, que são super soft, 24 cores. Eu amei muito esse lápis, ele é muito bom, muito macio mesmo. Ele é bom, assim, para esfumar. Mas se você quiser comprar um lápis de cor aquarelável, também é bom, tá? Porque ele também é macio e ajuda nessa transição de cores. E se por acaso você quiser um review tanto dessa cartela quanto de outras, né, comparando materiais, comenta aqui pra eu saber. E aí, com o lápis de cor vai funcionar da mesma forma, só que ao invés de construir camadas com graduações diferentes de lápis, eu vou usar cores diferentes. Eu tenho uma particularidade com lápis de cor que eu gosto de primeiro fazer o desenho no preto e branco. Então eu uso só o lápis preto. Então eu começo usando só o lápis preto para fazer as sombras e depois eu adiciono as cores. Eu acho que fica um pouco mais elegante, um pouco mais fechada, não fica tão vivo assim. E eu acho bonito. Comprei também essa cartela aqui de 12 cores da Super Soft da Faber-Castell com um tom de pele, só que eu ainda não usei. Tô doida pra usar. Então, se vocês quiserem algum vídeo, algum conteúdo ensinando a usar, né, mostrando meu processo de pintura com lápis de cor, comenta aqui pra eu saber. No caso do lápis de cor, eu não vou usar aquela borracha esfarelada, porque o lápis fica um pouquinho mais denso no papel, já não funciona tão bem. Então, eu tomo mais cuidado pra não deixar muito escuro nas áreas que eu realmente quero mais claras. Mas eu também uso o pincel pra esfumar, pra cobrir aqueles poros do papel, né, e deixar um pouquinho mais liso. Só que nesse caso, eu uso o mesmo pincel, só que eu corto aqui a cerda pra ele ficar bem durinho. Aí eu esfumo o lápis, né, no papel, e entre uma cor e outra, pra não manchar, eu uso mais uma vez a lixa, e aí eu esfrego a ponta do pincel na lixa pra dar uma limpada na última cor que eu usei, e uso nas outras cores. E nos detalhes branquinhos, né, pra dar uma luz, eu uso também a borracha mono, pequenininha, e aí nesse caso é melhor usar a borracha elétrica, né? Então, por isso que eu falei, se eu for fazer muitos trabalhos com lápis de cor daqui pra frente, o que não tá sendo bem o meu foco, eu compraria a borracha elétrica, que ela é bem melhor pra trabalhar com lápis de cor, que fica mais denso, mais grudado no papel, vamos dizer assim. E aí eu trouxe aqui um exemplo de trabalho com lápis de cor pra vocês, que eu fiz desse jeitinho que eu falei. Construí primeiro as sombras e depois eu fui adicionando as cores. E aí nessas áreas aqui, por exemplo, que tem um branquinho, foi onde eu usei a borracha. Esse print também vai estar disponível na feira, tá? E tá disponível para venda no meu Instagram. Então, gente, o que vocês acharam? Gostaram dos materiais? Ajudei ou deixei vocês ansiosos com tanto material? De qualquer forma, deixe seu like aí em forma de agradecimento por esse vídeo. Me conta o que achou nos comentários, deixa sugestões, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.